Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Espero que vocês todos estejam bem e que a gente possa fazer uma reflexão hoje que auxilie, nesse momento de concentração que vocês estão, e que Deus possa conceder, o que vocês buscam, o auxílio que vocês buscaram aqui na casa. Então, como a gente segue sempre, um padrão de buscar trazer uma reflexão do Evangelho, a gente sempre trazendo as reflexões baseadas no Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje uma passagem, que é muito importante, é uma bem do início, do Evangelho, que é: o meu reino não é deste mundo, que traz o seguinte, isso está lá no Evangelho de João, no capítulo 18, e fala o seguinte: Pilatos, tornando a entrar, pôs no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhes disse: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o dissestes. Eu sou o rei. Eu não nasci nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. Então, aqui com essas palavras, e com os seus ensinamentos durante o seu período, que ele teve aqui na Terra conosco, Jesus ele designa claramente assim que existe uma vida futura, que existe uma vida além. Quando ele fala que o meu reino não é deste mundo, que a felicidade não é deste mundo, quando ele traz essas ideias, essas preocupações em ensinar, em manter, os seus ensinamentos durante, mesmo depois que ele não estivesse aqui, ele nos mostra que existe algo além dessa vida. E sem esse conceito, sem essa crença, sem essa verdade, muitos dos seus ensinamentos talvez nem fizessem sentido para a gente. Se a gente pensar em dar a outra face, em vender tudo, e vende tudo e me segue, assim como ele falou lá para o jovem rico, todas essas ideias, elas não fazem sentido se não existir uma vida além, se não existir algo a mais, E aí, quando a gente traz esses conceitos para a nossa vida, do nosso dia a dia, nossa vida hoje, a gente para analisar, muitas vezes aquela tristeza que a gente sente, é porque nos falta essa fé, nos falta essa crença, esse acreditar realmente, nessa vida futura, em existir algo além da vida que a gente está vivendo aqui, E isso tudo, a existência dessa vida futura, ela responde muitas das nossas indagações, Ela traz muito mais sentido para a bondade de Deus e para a justiça de Deus, porque se a gente sabe que existe uma vida futura, e a certeza dessa vida, a gente consegue, compreender muitas das coisas que acontecem com a gente, muitas das coisas que acontecem com os outros, e a gente percebe, e às vezes a gente se questiona, E assim, entender, ter essa certeza de uma vida além, nos faz perceber que a vida material, essa materialidade, toda essa preocupação que a gente vive, hoje por conta dessas, de correr atrás das coisas materiais, ela não faz sentido, porque a gente só vai poder levar, a gente tem que lembrar sempre, que a gente só leva para o outro lado
né? Coisas que não são materiais, né? Se a gente vai para uma vida futura, onde a materialidade não importa, nada do que eu acumulei aqui, ela vai fazer diferença, né? Se for material. Então, o que eu vou levar para outra vida são os ensinamentos, o que eu vou levar são os aprendizados, são as experiências que a gente tem, né? E o meu desenvolvimento moral, tudo que eu aprendi moralmente, né? Através da vivência com as pessoas, através das minhas experiências, através do meu sofrimento, através das dificuldades que a gente enfrenta, das nossas lutas diárias aqui, é isso que a gente vai levar, né? A gente tem que lembrar que, né, o conceito da vida futura, ela nos diz que a vida que importa, a verdadeira vida, é a vida no plano espiritual, é a vida além daqui, além da matéria, né? É como se a gente se colocasse numa situação de estamos na escola, né? Estamos em uma escola e como se eu quisesse aprender, né, e estivesse aprendendo tudo ali na escola para aplicar ali na escola, como se a gente fosse ficar na escola para sempre, né? Mas a gente sabe que na escola a gente não fica para sempre. Tudo que a gente está aprendendo lá é para aplicar para a nossa vida real, né? A vida fora da escola, né? Vai ter um momento que a gente vai sair dali e a gente vai levar apenas os nossos ensinamentos. Então é assim que funciona com a nossa vida material, né? A vida material é a nossa escola, é o nosso momento da escola, é onde a gente está aprendendo, mas não é para a gente aplicar aqui, é para a gente levar para a vida futura, é para a gente levar para a nossa verdadeira vida, que é no plano espiritual, né? Deus nos criou a sua imagem e semelhança, mas não através desse corpo de carne, né? Deus nos criou a sua imagem e semelhança no nosso corpo espiritual, né? Então, é lá a nossa verdadeira vida, é para lá, é para isso que a gente vive. Então, desculpa, quando a gente pensa, né, do sentar ao lado de Deus, né, é até ridículo, né, da nossa parte pensar que alguém como eu pode realmente ter essa pretensão de quando eu desencarnar eu posso sentar ao lado de Deus. Nossa, quem sou eu, né? Quando a gente pensa na melhor pessoa, e pense na melhor pessoa que vocês conhecem, pense assim, não, será que essa pessoa, ela é realmente preparada? Ela tem realmente as condições de quando desencarnar, ela sentar ao lado de Deus, né? São conceitos que são fracos, né? A gente não consegue se perceber, né? Então, a gente precisa ter uma vida além dessa para que a gente possa evoluir, que a gente possa se melhorar. Mesmo que você não acredite na reencarnação, né? Mas a lógica faz com que a gente pense que precisamos evoluir de alguma forma, que a gente vai precisar, né, de um momento maior, além daqui da Terra, para que a gente possa se melhorar, para que a gente possa realmente ter condições de se sentar ao lado de Deus, né? Então, se a gente vai evoluir, né? Se a gente vai ter um outro momento, se a gente vai continuar a nossa vida, se a gente vai reencarnar, né? Que é o que a doutrina espírita traz, que para que a gente evolua, a gente precisa dessas experiências, a gente precisa reencarnar várias vezes, e é assim que a gente vai evoluindo, né? A gente precisa entender que essa vida futura, ela é uma lei natural, né? Ela é natural para a gente, né? E a não existência de uma vida futura, ela é ilógica, né? Porque Deus não faz nada por acaso. Então, a gente pensa, poxa, milhões de anos, né, de desenvolvimento, né, do planeta, né, do surgimento das primeiras células, né, dos primeiros seres vivos, dos primeiros animais e toda a evolução que se chegou para que a gente tivesse um corpo, né, humano, e aí esse humano desenvolver toda essa inteligência, toda essa tecnologia. O fato de eu estar falando, né, com vocês aqui, né, é por conta dessa inteligência e desse desenvolvimento. Aí imagina, né, uma vida que demorou milhões de anos para se desenvolver,
e aí eu fico 20 anos encarnado e desencarno, né? Eu vou morrer com 20 e poucos anos, e aí esses milhões de anos ali não serviram para nada, se a minha vida acabasse agora, né? Se acabasse nesse momento. Então, não pensar numa vida futura, ela é ilógica para a gente, né? E é por isso que tantas religiões trazem esse conceito, né? Esse entendimento da vida futura, desse entendimento de existir algo além da nossa vida aqui, né? E Jesus traz para a gente em diversos momentos, né? Ele fala sobre isso, né? Durante sua vida aqui, a gente tem esses momentos no Evangelho, né? O próprio fato dele ter ressuscitado, né? Ele traz a realidade, né? De que existe uma vida além, né? Que existe uma vida depois da morte, né? E a própria fala dele na cruz, né? Quando ele fala pro outro condenado, dizendo assim, hoje mesmo estaremos juntos, né? Ao lado de meu Pai, ele promete, né? Ele promete para aquele condenado que eles iriam estar juntos mesmo depois da morte, mesmo depois daquele momento. Então, a gente aceitar essa verdade, ela faz com que a gente tenha um vislumbre melhor, né, de que forma que a gente deve viver a nossa vida, né, que é sempre pensando em algo além, sempre pensando em algo a mais, né? É a gente buscar se afastar um pouco da materialidade, se afastar um pouco das coisas aqui, né, de tudo que nos deixa preso às vezes, né? Pode ser que muitos, né, de vocês que estão ouvindo estão passando por uma dificuldade, um grande problema, e ele está envolvido muito mais com as coisas de preocupações materiais do que realmente coisas do espírito, né? E aí são prioridades que a gente precisa elencar, e o entendimento de que existe algo além, que não existe uma vida maior do que essa que a gente vive, pode nos auxiliar, né? Talvez a gente esteja dando muito mais importância, né, para coisas aqui da Terra do que para as coisas além, né? E aí, né, o Paulo de Tarso, ele tem uma frase muito bacana que, né, quem tiver a oportunidade de assistir o filme, né, Paulo, apóstolo de Cristo, lá ele traz, né, uma mensagem, né, pro romano, que ele diz que a maioria dos homens, né, ele vive por uma vida que é como se um pescador pegasse um punhado de água no oceano, né? E ele vai levando aquele punhado de água até a boca e vive. E ele diz que o ser humano, ele vive por aquela aguinha, por aquela mãozadinha de água, né? Que vai escorrendo pelos dedos. Só que para quem é um verdadeiro cristão, para aquele que realmente tem Jesus no coração, a vida que ele vive, a vida pela qual ele vive, é como se fosse o oceano, né? Nem se compara com aquele punhado de água, né? Então, assim, ter o entendimento de algo além é o que fez com que existisse o cristianismo, né? Os primeiros cristãos, né, que foram lá perseguidos, que foram humilhados, que foram maltratados, né, torturados e mortos, eles fizeram tudo isso sem remorso, sem se preocupar, sem medo, né? Porque eles tinham a consciência, eles tinham essa certeza de uma vida futura. Eles tinham a certeza de que não negar a sua fé, né, os levaria a algo maior, que eles não precisariam se preocupar,
né? Porque nossa vida aqui, a vida deles aqui estava sendo só temporária, né? Seria só uma passagem, seria só um momento, né? Então eram jogados lá né, nas arenas e eles morriam com um sorriso nos lábios, porque eles sabiam, né, que eles estavam morrendo ali por conta da sua fé, sem negar a sua fé, e que Jesus tinha preparado algo maior para eles. Então, quando a gente fala, né, dessa certeza, desse entendimento, né, a doutrina espírita ela vem justamente para tentar explicar um pouquinho do que as outras religiões trazem, né? A gente não faz nada de maior, nada de melhor, nada de diferente, né? Enquanto todo cristão acredita em uma vida além, né, em sentar ao lado de Deus, né, esperar a vinda do Cristo e tudo mais, a doutrina espírita simplesmente ela tenta explicar o que é, né, essa vida futura, essa vida além, né, que é uma vida de trabalho, que é uma vida de contínua evolução, né, que não é simplesmente sentar e esperar as coisas acontecerem, né, realmente é buscar evolução, é buscar se melhorar, é buscar essa reforma íntima, né, e o Espiritismo, né, através das obras de Kardec e através das práticas dentro das casas espíritas, simplesmente são formas de a gente realmente comprovar, né, e mostrar que a vida futura existe, né? Então as obras, as comunicações mediúnicas, né, as comunicações com os espíritos que já desencarnaram, são comprovações para a gente dessa vida prometida por Jesus, né, através dos seus ensinamentos aqui. E quando a gente aceita essa verdade, não tem mais como a gente viver igual, né? Não tem, quando eu percebo, quando eu sei, quando eu tenho a certeza, a fé de que existe algo além, algo maior, né, uma vida além dessa daqui, não tem como eu viver igual eu vivia antes, né? Não tem como eu não pensar em cada momento o que eu estou fazendo, né? Qual é o caminho que eu estou seguindo? Se esse caminho que eu estou seguindo me leva realmente para uma vida onde eu possa estar com a consciência tranquila, né? Quando eu deixar a Terra, né, e eu me deparar com a nossa verdadeira vida, que é a nossa vida futura, como eu vou estar mentalmente? Eu posso ir tranquilo, né? Eu posso ir com um sorriso no lábio, né? Eu posso ir com a minha consciência em paz, né? Então, quando a gente percebe, quando a gente entende, né, a gente precisa levar os ensinamentos de Jesus não só, né, da crença dessa vida além, mas sim de como a gente viver a nossa vida aqui para chegar nessa próxima vida tranquilo, né? Com a nossa consciência tranquila. Então, vivenciar os ensinamentos de Jesus é o único caminho que a gente tem para ter uma vida, aqui onde a gente possa se orgulhar dos nossos atos, a gente possa se orgulhar, né, da nossa vivência e estar preparado para o que nos espera numa vida além, né? Então, espero que a reflexão tenha sido positiva para todos, né? Agradecer sempre a Deus pela oportunidade e uma boa noite e uma boa semana.